Boa tarde a todos que nos acompanham através das redes sociais. Estamos aqui mais uma vez com uma palestra espírita do nosso Centro Espírita Despertar da Consciência. Hoje teremos a presença da nossa irmã Cléo, que nos trará como tema o item 9 do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Seres perfeitos, instruções dos Espíritos. O tema, superiores e inferiores. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, amigos da espiritualidade, mais uma vez estamos aqui nesta tarde, reunidos para ouvir o Teu Evangelho e vivenciar essa palavra. Que os irmãos espirituais da nossa casa e de todo o universo possam estar conosco, nos acompanhando, nos intuindo, para que possamos ter uma aprendizagem proveitosa e que todos os irmãos que nos assistem possam também acompanhar e compreender. Que assim seja. Que assim seja. Pedimos aos irmãos, se desejarem, colocar um copo com água ou uma jarrinha para a sua família e colocarem ao lado, durante a palestra, que a espiritualidade irá fluidificar e logo após poderá ser tomada. Nosso canal no YouTube precisam colocar Despertar da Consciência, Santo Espírita Despertar da Consciência. E aí vocês vão abrir o link e assistir a nossa palestra. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, mesmo que seja de forma virtual. Muitas saudades das presenças, dos amigos queridos, dos abraços, mas é assim mesmo, não é? O momento é esse e a gente agradece a oportunidade e ora a Jesus para que possa nos amparar, que nós possamos nos fortalecer e compreender mais os ensinamentos do Evangelho, que é a nossa proposta de hoje, não é? É falar sobre o capítulo 17, né? O capítulo Sede Perfeitos. Nós vamos falar da instrução dos espíritos superiores e inferiores, não é? É uma instrução feita por François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863, não é? E antes da gente falar propriamente dito, a gente vai trazer algumas inquisições, algumas reflexões para construirmos à medida que nós desempenharmos esse tema, não é? Para começar, qual é a nossa grande missão, né, enquanto encarnados? O que é que nós estamos fazendo aqui, né? Então, a gente tem ouvido falar, especialmente essas 2 semanas, 3 semanas, não sei bem ao certo, em que a gente viu temas que pareciam estar esquecidos, mas que estão voltando aí, né? Que é a questão do racismo, com aquele incidente, eu vou chamar de incidente, tenho certeza que alguns vão discordar, não é? Mas com aquele incidente que aconteceu nos Estados Unidos, com aquele segurança, eu não lembro bem o nome, George Floyd, né? Nossa querida nos ajudando. E logo após nós tivemos um jovem, né, no Rio de Janeiro, de 14 anos, não é, que foi metralhado. Depois nós tivemos outros equívocos e tivemos, por fim, na semana passada, aquela criança que de maneira trágica, caiu do 9º andar de um prédio. E tudo isso gerou muita revolta, muita mágoa, especialmente nas pessoas que se sentem excluídas, né? Se sentem oprimidas, né? Dentro desta sociedade que a gente está vivendo hoje, não é? E aí a gente traz esse tema justamente para fazer essa reflexão, não é? Não estamos aqui na condição de dizer o que está certo nem o que está errado. A nossa proposta aqui é trazer essa reflexão à luz da doutrina espírita e o que nós podemos aprender com as grandes tragédias, tá bom? Então, a nossa maior missão aqui no planeta é o quê? É encontrarmos esse caminho de perfeição, não é? O Evangelho ele nos diz que nós precisamos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai, não é? A passagem do Evangelho que se refere a essa
reflexão é a que está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 44 a 48, que diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o que faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Não é? Então nós temos, sem sombra de dúvida, nós temos um Deus que é amor, que é bondade, que é justiça e que é misericórdia. E que é um Deus de todo o universo. Não é? Ele não só é Deus daqueles que acham que estão certos, ou só é Deus daqueles que estão sendo oprimidos. Ele é Deus, ponto. Ele é Deus, não é? E a nossa grande meta, o nosso grande desafio das nossas encarnações é compreendermos essa bondade divina, compreendermos a justiça divina e nos esforçarmos para alcançar essa perfeição, né, possível enquanto filhos de Deus, né? E essa perfeição, ela vai nos trazer paz e vai nos trazer harmonia, não é? Então, hoje em dia, a gente discute a justiça social sendo como sinônimo igualdade, não é? Justiça social, ela está virando sinônimo de igualdade. E será que vai existir essa igualdade? Será que somos todos iguais? Não é? E aí a gente vai trazer uma reflexão dentro da doutrina espírita, não é? Nós somos imortais e nós somos reencarnantes. Sem sombra de dúvida, nós somos imortais, não é? E dentro dessa imortalidade, a cada encarnação, nós passamos por papéis, não é? Ora nós estamos numa condição, ora estamos em outra condição. Alguns passarão muitas encarnações nas mesmas condições, porque tudo isso é aquisição do espírito. A cada encarnação, nós plantamos sementes e nas encarnações posteriores, sementes são colhidas, não é? Então, hoje, a situação em que nós estamos, em que cada um de nós está aqui no planeta, é uma consequência de encarnações anteriores, além de escolhas ainda desta mesma encarnação. Mas vamos falar da questão dos processos reencarnatórios, tá? Vamos nos reter a isso, que já é muita coisa, não é? Então, a cada encarnação, nós adquirimos créditos e adquirimos débitos, não é? Os créditos nos ajudam a evoluir e os débitos nos propõem uma tarefa de reparação. Então, a condição que eu me encontro hoje, ela é uma consequência, não é? Desses débitos e desses créditos. Então, a justiça social, ela não pode ser todo mundo igual, porque nós não estamos todos no mesmo degrau. Cada um de nós está num degrau dentro do seu processo evolutivo. Quem aprendeu, colocou em prática, vivenciou, adquiriu, é seu, é do espírito imortal, vivencia as práticas evangélicas com leveza, com verdade, como o próprio Evangelho nos diz, não é? Outros tantos nós, por isso que estamos no planeta de prova e expiação, ainda está no desafio do conhecer. Eu conheço esse ensinamento, eu já sei que esse ensinamento é necessário para o meu aprimoramento, mas ainda acho difícil vivenciá-lo, não é? Então, não seria justo, diante da lei de Deus, que aquela pessoa que já está vivenciando, não é? Alguns dias atrás, eu conversando com o Almir acerca disso mesmo, desse estudo, e perguntei para ele se nesse plano que nós estamos vivendo aqui, de prova e expiação, já existem espíritos que já estão no plano de regeneração, não é? E aí, entre outras coisas, Almir me trouxe a reflexão da questão da nossa condição mental, não é?
que é a minha condição mental, não é? Que me coloca neste ou naquele plano. Então, aquelas pessoas que já estão vivenciando como verdade os ensinamentos evangélicos, elas já estão muito mais preparadas e muitas delas já estão sim nos planos de regeneração. Aqueles irmãos que estavam aqui, que desencarnam e já reencarnam em plano de regeneração, enquanto o nosso planeta, o planeta Terra, não passa para esse plano. Não vão precisar esperar o planeta evoluir. Aquele espírito imortal, reencarnante, que já está em condição, vai sim reencarnar em planos superiores. Assim como aqueles espíritos que foi dada a oportunidade de vir a um plano de prova e expiação para vivenciar virtudes que no mundo primitivo não tinham condições, também não terão oportunidades semelhantes quando o planeta evoluir para um plano de regeneração. Quer dizer, aquele espírito que ainda se compraz com a violência, que ainda acha que ser superior é impor a sua autoridade, que ser superior é mandar sem se preocupar com as consequências, esse espírito, ele não está dentro da vivência evangélica. Então, ele está tendo uma oportunidade de viver num mundo de prova e expiação, não é? Mas ele ainda traz muito daquele mundo primitivo dentro dele. Então, vai ter muitas encarnações até que ele compreenda. Essa é a vantagem do mundo de prova e expiação. Aqui, a gente vai encontrar espíritos em vários degraus evolutivos, aqueles que já estão mais próximos do plano de regeneração e aqueles que ainda estão muito próximos do mundo primitivo, não é? Então, justiça social, ela não é ser igual. Ter justiça social é ter fraternidade. A justiça, ela acontece quando aquele que está numa condição melhor, não é? Compreende que aquilo não é, como é que a gente diz? Tem uma palavrinha, deixa eu ver se eu me lembro. Privilégio. Não é privilégio, é responsabilidade. Estar numa condição de direção, estar numa condição de comando, estar numa condição de autoridade, não é privilégio, não é? É responsabilidade. Estar ali diante de pessoas, dirigindo pessoas, lhe traz uma responsabilidade muito grande, porque você é responsável pelas consequências das suas ações. E aí a gente vai fazer uma diferença entre ter autoridade e ser autoritário. A pessoa autoritária, ela impõe, não é? Ela não tem a compreensão do que é livre-arbítrio. A vontade dela prevalece. Ter autoridade é ter responsabilidade sobre suas ações, é ser consequente, é saber que aquelas pessoas que estão ali sob o seu comando, elas foram oportunidades recebidas de aprimoramento no bem e que devem ser exercidas com muito amor. É a parábola dos talentos, não é? Jesus dá os talentos, 5 a um, 3 a um a outro e 1 a outro, e o que recebe 5 aumenta, e o que recebe 1 esconde, não é? Então, cada um no seu degrau, cada um pronto para aquilo que está preparado. Nessa passagem do Evangelho, o que é que François nos diz, né? A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela for investido, não é? Então, foi delegado, foi dado por missão ou por prova, tá certo? E que essa pessoa que está nesse papel, ela vai ter que prestar contas do que fez com essa autoridade, não é? Não creais que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mundo, nem tampouco, segundo pensas falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa,
desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável, não é? Então, se é um privilégio, não pode ser retirado, não é? Mas se é delegado, então, se é feito de forma equivocada, é perdido. E aí a gente volta para a nossa reflexão do começo. Quantos de nós, em encarnações passadas, recebemos poder, recebemos autoridade e agimos de forma equivocada? Agimos para satisfazer ao nosso fútil prazer do mundo. E agora somos colocados em condições difíceis, né? Em condições ditas pelo mundo material inferiores, para que possamos aprender com elas, né? Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém e da mesma forma retira, não é? Então, na pergunta 274 e 275 do Livro dos Espíritos, nós temos uma reflexão sobre o que é a verdadeira autoridade. Esse capítulo, ele fala sobre as relações de além-túmulo. E Kardec pergunta, né? Há diferentes ordens de espíritos, as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes. E há entre eles subordinação e autoridade? E a resposta, sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. E aí Kardec continua. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? E a resposta, essa ascendência moral é irresistível. Então, a superioridade, ela só é verdadeira quando ela é moral. Então, a autoridade, para ter autoridade, precisa ter moralidade. Você não tem condições de mandar, de exigir do outro aquilo que você não está pronto para fazer. Então, a verdadeira autoridade é daquele que vivencia, né? A autoridade moral é o quê? É a prática das boas ações. Então, essa é a verdadeira autoridade, não existe outra. Então, nós vivemos num mundo material, não é? Onde as pessoas acham que ser superior é ter dinheiro, é ter poder, é ter, né? E inferior é aquele que não tem nada, que não tem, né? Que não tem dinheiro, que não tem trabalho, que não tem aquisição material, não é? E o Evangelho nos diz que isso exatamente não é ser superior, muito menos ser inferior, porque se você adquire a sua condição material por meios escusos, qual é a autoridade que você tem em relação ao outro, não é? E se é uma prova, não é? Que é uma prova, você ter autoridade é uma prova, né? Você comandar é uma grande prova. O que você está aprendendo com essa prova, não é? Então, a primeira coisa que aquela pessoa que dirige aprende é a fazer o bem, não é? A autoridade é a oportunidade que eu tenho de ajudar o próximo. Então, a primeira lição que eu aprendo é a fazer o bem. O que eu aprendo mais? Humildade, solidariedade, responsabilidade, né? Uma coisa interessante que eu vou aprender enquanto posto de comando é aceitar críticas, ouvir a crítica e entender o outro, né? Outra coisa interessante é dividir tarefas, não é? Então, aquelas pessoas que são extremamente, como é que chama? Perfeccionistas, não é? Que só elas é quem sabe fazer aquilo que elas fazem, é um grande desafio.
a autoridade, porque vai delegar funções e vai motivar o outro a desempenhar aquele papel. E vai compreender que ninguém faz igual a ninguém e vai precisar aceitar que a forma do outro fazer é diferente. Mas não é porque é diferente que não é uma forma boa, não é? Então, quanta coisa você aprende enquanto você está numa função de autoridade. Assim como aquele que é colocado num cargo inferior, né? Ou é considerado inferior, né? O que é que o Evangelho nos diz, né? Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também tem. E não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que cumpre os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam a de outros. Então, aquela pessoa que está sob o jugo de uma pessoa autoritária, não é? E que está vendo que aquela pessoa vive aquela máxima, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é? Que não dá o exemplo, que não está na condição ali de ser exemplo, ainda assim, a pessoa que está na condição, nesse momento de subalterno, ela precisa desempenhar o papel dela da melhor forma, porque o mal não pode ser pago com o mal. O Evangelho continua. Se sofre na sua posição, dirá sem dúvida que o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. A questão da reencarnação, não é? Não desempenhou bem o papel numa outra existência e agora vem para compreender e fazer suas reparações. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele caso fosse o chefe. Então, naquele papel, que é um papel que nós estamos desempenhando, nessa encarnação, cada função que nós desempenhamos é um papel, não é eterno, não é? Não temos garantia nenhuma que na próxima estaremos na mesma situação, não é? Então, vou desempenhar da melhor forma, como se eu fosse o chefe, como eu gostaria que esse trabalho fosse feito. É assim que eu vou fazer, não é? Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento de dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Não é? Então, aquela pessoa que está numa condição temporária de inferioridade no sentido de estar subordinado a alguém, ela tem dentro de si a consciência de que ela tem um dever a cumprir. A sua consciência lhe diz, você tem um dever a cumprir e cumpra-o da melhor forma. Não é? Agora, voltando à nossa reflexão anterior, que é sobre os acontecimentos, não é? Quantas coisas nós pudemos aprender com o que aconteceu, né? Primeiro, alguns de nós se identificou com um lado, alguns de nós se identificou com o outro. Todos nós percebemos que nós temos um lado sombrio e que muitas vezes nós não verbalizamos, mas nós sentimos, não é? E esses lados sombrios precisam ser revelados para que a gente cuide. Como é que a gente vai saber que a gente precisa melhorar se a gente não se reconhece nas nossas imperfeições, não é? Então, toda grande tragédia, ela nos traz um grande ensinamento. Veja, com o acidente com o menininho, né? O Miguel. O prédio foi revisto, as condições de segurança, não é? Quanta coisa foi feita depois disso, né? Quantas tragédias vão ser evitadas depois dessa grande tragédia, né? O que nós aprendemos acerca de como nós cuidamos dos nossos filhos, de como é que nós estamos atentos e como nós aprendemos a ser indulgente com aquelas pessoas que precisam deixar seus filhos ao cuidado de outros porque precisam trabalhar.
E muitas vezes a gente olha e diz, puxa vida, fulano, vez ficar em casa cuidando do seu filho. Não, a pessoa não pode ficar em casa cuidando do filho. Ela tem que trabalhar. Então, quantas reflexões nós pudemos fazer diante dessas tragédias? Quantas coisas nós pudemos ver em nós que não são boas e que se revelaram diante dessas tragédias. Então, as grandes tragédias, elas servem para isso, para nos trazer reflexões, não é? E ainda dentro dessas reflexões, não é, no livro Consolador, é um livro que eu estou aprendendo muito com ele, é uma codificação não, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, né? Na pergunta 344, ele fala sobre o amor ao próximo, né? E aí ele pergunta: o amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição, às ousadias e brutalidade das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente a seus erros. Ele está perguntando o quê, né? Eu amo meu próximo, né? Então eu amo meu próximo. E aí eu vou me sujeitar às suas brutalidades, às suas agressões, às suas covardias, não é? Aquelas pessoas que não vivem, né? Que não têm a vivência evangélica, né? E eu não tenho o direito de esclarecê-las. E aí, o que é respondido? O amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade. Mas ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidade de renovação. Então, amar também é esclarecer. Então, eu estou vendo as coisas acontecendo e estou vendo que elas estão erradas, não é? Me revoltar e agredir vai resolver ou vai criar um problema ainda maior, não é? Então, não é para aceitar, não é para aceitar. Aquilo que vai de encontro à lei de Deus não é para ser aceito. Mas como é que eu vou receber isso, não é? Com o máximo de serenidade e bom senso, não é? A fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidade de renovação. Então, sei sim que existe exclusão, sei que existe racismo, sei que existe preconceito, discriminação, eu sei que existe. Agora, eu sou essa pessoa que discrimina? Porque é muito fácil a gente apontar, eu estou vendo o erro e estou dizendo, fulano faz isso, fulano faz isso, e eu faço isso. Será que eu também sou esse elemento discriminador? Será que eu também sou esse elemento excludente, que exclui o outro pela sua condição? Não é? Essa reflexão eu preciso fazer, não é? Esclarecer é também amar. Toda questão reside em bem sabermos explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça, não é? Então, a proposta evangélica é ajudar a revelar a verdade. Qual é a verdade? Todos nós somos filhos de Deus, cada um no seu degrau evolutivo. Essa é a grande verdade. Nós jamais, num plano de prova e expiação, estaremos todos na mesma condição. Mas isso não me dá o direito de agredir e de humilhar o outro, porque eu me encontro numa condição melhor. Nem dá o outro de agredir e me humilhar, porque se encontra numa condição melhor. Não. A indulgência, a resignação daquele que sofre a injustiça, não é? Está lá, bem-aventurados, misericordiosos, não é? Entretanto, aquele que causa a injustiça vai precisar fazer as reparações. Então, tudo isso que está acontecendo hoje e que a mídia só mostra o lado negativo, infelizmente, não é? A gente sabe que existe aí muita gente trabalhando para que essas coisas sejam modificadas. Tem muita gente trabalhando e que nós precisamos também abraçar essas causas, mas sempre dentro da vivência evangélica.
né? Não vai ser se revoltando e desejando que esse morra, que aquele morra, que a gente vai conseguir trazer essa justiça. Mas é sim, vivenciando nos nossos lares, ensinando os nossos filhos, envolvendo as pessoas ao nosso entorno, de que a verdadeira superioridade é aquela que traz através da vivência evangélica. É a condição moral daquela pessoa que está à frente que lhe dá autoridade. E quanto mais equilibrada, quanto mais serena foram as suas ações, melhor resultado ela obterá. Então, aos dirigentes, a gente vê aí, especialmente no campo político, tanta incoerência, a gente está vendo que são posturas incoerentes. Então, que nós possamos saber dividir o joio e o trigo e fazermos o nosso melhor com essas informações. Lembramos que nós temos o livre-arbítrio, não é? E que a cada ação nós temos uma reação. Que a gente possa se comprometer verdadeiramente com essa condição de sermos perfeitos como o nosso Pai o é, não é? Então, a nossa missão, o nosso desafio enquanto encarnados é buscar essa perfeição moral, essa aquisição de virtudes e vivenciar aqui, nesse plano de prova e expiação, cada um dentro daquilo que lhe é possível, cada um dentro daquilo que já aprendeu de verdade, não é? Vivenciando cada ensinamento do Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, que a gente possa refletir sobre tudo e que possa absorver somente o que há de melhor. Sejamos mais criteriosos com o que temos assistido, com o que temos ouvido e que só possamos propagar as coisas boas, não é? Para que nós estejamos envolvidos nessa transformação para o bem. Que os nossos irmãos se sintam abraçados e eu agradeço a Deus e ao Mestre Jesus por essa oportunidade, que assim fez. Agradecemos a todos vocês que acompanharam a palestra de hoje, aos irmãos espirituais e que desejar uma feliz semana, que possamos estar sempre juntos, alinhados às leis de Deus, para que possamos sempre crescer e ser perfeitos. Vamos agora fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, queremos te agradecer por mais este dia de hoje, por mais essa palestra maravilhosa, que nos fez entender o caminho da perfeição, que possamos a cada dia crescer cada vez mais, ajudando os irmãos mutuamente, seguindo as suas leis, Senhor, para que possamos juntos evoluir cada vez mais. Que assim seja. Que assim